Olá, uma dúvida muito comum e que mexe com a vida de muita gente é a seguinte: será que uma dívida de pensão alimentícia simplesmente desaparece com o tempo? A resposta não é tão simples, viu? E ela passa por um mecanismo de proteção super importante para crianças e adolescentes. Vamos entender essa história direito? Pois é, essa é a grande questão, né? A gente sempre ouve falar que dívida caduca, que depois de um tempo não pode mais ser cobrada. Mas quando o assunto é o sustento de um filho, a lógica é outra. A lei olha para isso de um jeito bem especial. Certo, então vamos por partes. Para a gente entender a exceção, que é o mais importante aqui, a gente precisa primeiro conhecer a regra. E sim, existe uma regra geral lá no Código Civil que fala sobre um prazo para cobrar dívidas de pensão. Antes de mais nada, o que é essa tal de prescrição? Pensa assim, é como se fosse um prazo de validade para poder entrar na justiça e cobrar uma dívida. Se quem tem o direito de receber o dinheiro deixa esse tempo passar sem fazer nada, depois, olha, perde a chance de cobrar judicialmente. E no caso da pensão, que prazo é esse? A lei, a regra geral, diz que são 2 anos. Aí parece que a resposta está dada, né? Em 2 anos a dívida some. Só que não. Calma, porque é exatamente aqui que entra o detalhe que muda tudo. E essa é a grande virada da nossa história. Aquela regra dos 2 anos, bom, ela simplesmente não se aplica quando o credor da pensão é menor de idade. A lei criou uma barreira de proteção, uma exceção gigante e muito poderosa. Essa imagem aqui explica tudo de um jeito perfeito. Para um adulto, o relógio da prescrição está correndo, mas para quem tem menos de 18 anos, o cronômetro está pausado. É isso mesmo, em pausa. Isso quer dizer que a dívida vai acumulando, mês a mês, ano a ano, mas aquele prazo de 2 anos para a cobrança nem sequer começa a contar. E por que isso acontece? Não é da cabeça de um juiz, está na lei. São 2 artigos que blindam esse direito. O primeiro diz que o prazo não corre contra os chamados incapazes, que inclui os menores. E o segundo, ainda mais direto, a prescrição não corre entre pais e filhos enquanto durar o poder familiar. Ou seja, a lei está dizendo com todas as letras que a proteção do direito da criança vem em primeiro lugar. Bom, se o cronômetro fica pausado durante toda a infância, toda a adolescência, quando é que alguém aperta o play? Quando é que ele começa a contar? Agora a gente chega no ponto de virada, o momento exato em que o jogo muda. Essa linha do tempo aqui deixa tudo muito claro, olha só. Do dia que a criança nasce até fazer 18 anos, o cronômetro fica ali paradinho. A dívida pode virar uma bola de neve, mas o prazo para cobrar não anda. Aí, no dia do aniversário de 18 anos, pronto. O cronômetro de 2 anos começa a rodar. E a partir daí, essa pessoa agora maior de idade tem até os 20 anos para cobrar na justiça tudo aquilo que ficou para trás. E é muito importante saber que isso não é só uma interpretação isolada, é um consenso na justiça brasileira. Os tribunais superiores, como o STJ, batem nessa tecla o tempo todo para garantir que essa proteção funcione na prática. Vamos dar uma olhada no que eles dizem. A gente começa com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A decisão é cristalina. Diz que não ocorre a prescrição contra o menor que ainda se encontra submetido ao poder familiar. É exatamente o princípio da proteção que a gente viu, confirmado pela mais alta corte que julga esse tipo de caso no país. Agora, olha essa decisão lá de Minas Gerais. Ela reforça o ponto de virada. O tribunal diz que o prazo só começa a correr somente após sobrevir a maioridade. Ou seja, a chave que liga o cronômetro é o aniversário de 18 anos, nem um dia antes. E para fechar, essa decisão do Rio de Janeiro amarra tudo. Ela junta as duas coisas. Quando o poder familiar acaba com a maioridade, aí sim, a chance de cobrar a dívida prescreve em 2 anos. Uma coisa leva a outra. É uma lógica super consistente, aplicada no Brasil inteiro. Então, no fim das contas, a grande conclusão é esta. A dívida de pensão que foi se acumulando durante toda a vida de uma criança e adolescente não some no tempo. Ela pode sim ser cobrada na justiça até o dia em que essa pessoa completa 20 anos de idade. Essa é a janela de tempo que a lei dá. Isso tudo leva a gente para uma outra questão, né? Fazer 18 anos não significa que magicamente a pessoa não precise mais de ajuda, principalmente se estiver estudando, fazendo uma faculdade. Como fica isso? Bom, mas aí já é outra conversa, assunto para uma próxima análise. O que fica claro hoje é que, para a justiça, o tempo não apaga tão fácil assim uma dívida de alimentos da menoridade.